Discos que me fazem bem, que trazem energia, carinho, alento em forma de música e que eu espero que traga também para todos vocês. A partir de agora em Altos Plays de Audições. Antes de trazer os nossos amados plays, é necessário nesse momento alguns recados. Como alguns de vocês devem saber, eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e tudo que está acontecendo aqui nesse momento é sim muito, muito sério, triste, difícil. Por isso eu peço a todos vocês, ajudem da maneira que puderem, se informem, tem uma série de campanhas, iniciativas acontecendo, não só aqui no estado, como no Brasil inteiro, uma rede muito importante de solidariedade. Então, se informem e ajudem da maneira que vocês puderem. Todo o carinho e a solidariedade de todo mundo está chegando aqui com muita força, trazendo uma ótima energia, seja da onde ela vier. Então, por favor, não deixem de ajudar da maneira que vocês puderem. Se informem então por uma série dessas campanhas e iniciativas que estão acontecendo no país inteiro, porque infelizmente a situação aqui é grave, é séria e vai muito longe ainda para recuperar todo o estrago aqui no Rio Grande do Sul, e o povo gaúcho está precisando da força de todos vocês. Também eu queria aproveitar aqui e agradecer a todo mundo que se preocupou comigo também. Recebi várias mensagens, não só aqui direto no canal, como também pelo Instagram do canal, e isso foi super importante nesse momento. Todo o carinho já é uma grande ajuda, então meu muito, muito obrigado a todos vocês. A escolha dos discos para esse episódio partiu de uma reflexão durante esse período, né, que a gente está passando aqui, onde eu fiquei pensando, cara, que discos que te trazem alguma energia, que fazem bem, né? Um disco, então são álbuns que de diversas maneiras e de diferentes formas eles me fazem bem, seja para refletir, para trazer energia, para tentar colocar a cabeça no lugar. Então eu fui fazendo uma lista assim, pensando num período quando eu pudesse voltar a ouvir música, quais seriam os primeiros discos que eu ia escutar, e eu pensei que isso também pode ser importante ou servir para alguma pessoa que também esteja passando por alguma dificuldade, né? Ou então queira se recarregar as suas energias. Então eu fiz algumas escolhas exatamente com esses gatilhos, assim, de discos que me fazem bem, que trazem alento e que eu espero mesmo, assim, que eu, de repente, possa trazer para você também. Então foi uma lista dos que eu fui pensando, assim, quando eu puder voltar a ouvir música, estes serão os primeiros discos que eu vou colocar para rodar aqui, e foi exatamente o que aconteceu. E eu já começo com o primeiro álbum dessa lista, que foi exatamente o primeiro disco que eu botei para rodar aqui em casa depois de muito tempo. Tá aqui. Obra máxima, Stevie Wonder com Songs in the Key of Life, de 1976. Disco fundamental. Aliás, tem um termo que é muito bom, né? Que funciona muito bem, não só para esse disco, mas acredito que para todos os discos que eu vou trazer aqui, que é um termo que o meu grande amigo Romero Carvalho, né, do Quando o Som Bate no Peito, ele fala, né, que tem discos entidade, né? E esse aqui é literalmente um disco entidade, não é à toa, não à toa foi realmente o primeiro disco que eu coloquei para rodar aqui, porque ele é perfeito, né? Ele, realmente, falar de um disco entidade, acho que esse termo já resume muito bem. São discos que são nota 10, perfeitos do início ao fim. Esse disco aqui, ele realmente ele tem uma série de variações, né, de canções, letras maravilhosas. Enfim, Stevie Wonder é um gênio, assim, e aqui, para mim, ele entregou a sua obra-prima, né, em meio a tantas obras maravilhosas dele. Para mim, esse aqui realmente é
o disco do Steve Wonder, e foi super importante eu colocar ele para rodar, porque ele tem ao mesmo tempo climas assim que, né, as letras são muito fortes também, né, ele faz a gente refletir, mas mesmo se tu não soubesse as letras, a própria, né, como às vezes a gente não precisa saber a tradução de uma letra para a música como um todo bater de uma maneira legal na gente, e aqui é o caso onde soma, na verdade, os dois, né, tanto a letra quanto a música, uma obra-prima, um álbum duplo, então, lançado em 1976. Essa daqui é a primeira prensagem norte-americana. Deixa eu pegar o label aqui, que ele tem uma curiosidade, eu vou mostrar, ele é duplo, não vou mostrar só um, mas que vocês já vão entender também. Então ele sai aqui, ó, tá ali com o label da Tamla, né, do sublabel da Motown, né, que sai então em 1976. Isso aqui é a prensagem original, primeira prensagem norte-americana, e tem um detalhe que eu vou mostrar para vocês, né, que eu não vou mostrar os dois discos, mas repete assim, que ele tem, no disco 1, ele tem num lado o lado A, e do outro lado o lado 4, né? Então no outro, então muda isso e vai então o lado 2 e o lado 3, né? Não sei exatamente, né? Enfim, vocês que mais especialistas talvez nisso, mas também tem aquilo, se tu tem dois pratos, tu não precisa virar ao lado, então tem algo assim também, não sei se tem relação com alguma jukebox, ou então para facilitar nas rádios, né? Porque esse aqui é aquele tipo do disco que a gente tem que sim ouvir na íntegra, e foi o que eu fiz. Então, assim, super linda, inteira essa prensagem, então, original, primeira prensagem norte-americana, então, de 1976, e esse disco, ele ainda vem com alguns complementos, né, como eu falei, é um álbum duplo, né, deixa eu só pegar o outro aqui, só para mostrar para vocês também, então, tá aqui, então, o lado 3 e o lado 2, né, como eu falei, então, desse álbum duplo. Ele vem ainda, enfim, são muitas músicas, assim, tu vê que ele estava no auge da criatividade, e ele ainda tem como bônus um álbum um disco de 7 polegadas, né, um EP, com 2 faixas de cada lado, que infelizmente, quando eu comprei essa edição aqui num sebo, há muitos anos atrás, não vinha encartado, tinha sido perdido, mas enfim, infelizmente hoje, enquanto eu não encontro uma cópia só do EP, dá para escutar nas plataformas de streaming, ou enfim, onde quiser, porque não tinha como não pegar esse disco, porque realmente, além de ser a primeira prensagem, inteiraça, assim, zerado o disco, assim, e o som, a qualidade do som dessa prensagem é sensacional. E ele vem então originalmente, tá até aqui, ó, pode ver, ele vem originalmente então com um EP de 7 polegadas, com 2 faixas de cada lado, e um livreto de 24 páginas que, felizmente, tinha ainda nessa edição que está aqui, que traz então todas as letras, ficha técnica completíssima. Tá aqui, ó, deixa eu abrir algumas páginas só aqui para vocês. Aqui, original de época também super inteiro, super bem preservado, assim, o livreto, né? Infelizmente, realmente não veio o EP, mas enfim, isso é o de menos nesse, né? Tendo o álbum, pelo menos já os 2 discos originais de época e na perfeição que está essa edição, já é um super achado. Então, enfim, algum dia da vida eu encontro o EP de 7 polegadas, mas não podia então deixar de pegar, mesmo faltando o EP, então tá aqui, né? E também essa capa é maravilhosa, não só a capa, como também a contracapa, então, desta obra-prima, ou então, como diz meu grande amigo Romero Carvalho, esse álbum, esse disco entidade do Steve Wonder. Agora um disco que eu considero um dos álbuns mais lindos, um dos registros em disco mais impressionantes e belos de todo o sistema solar. É este álbum aqui do Miles Davis, Scats of Spain, de 1960. Obra lindíssima, né, gente? Miles Davis tem diferentes e várias fases, com vários álbuns lindos e maravilhosos, mas aí aqui é uma relação afetiva e pessoal que eu sempre tive com esse álbum aqui. Realmente eu acho, entre os registros musicais
gravados na história da música. Para mim, esse aqui é um dos mais belos e perfeitos em toda a história da música na humanidade. Então tá aqui a capa, que também é maravilhosa. Aqui a contracapa, né, com aqueles textos super completos desse álbum. Então ele foi gravado em novembro de 1959 e finalizado e lançado em março de 1960, mais uma parceria, né, do Miles Davis com o mestre arranjador Gil Evans. Então mais essa super parceria deles aqui, trazendo então uma obra assim que para mim é fundamental na história da música, porque eles, obviamente, né, pelo título vocês já desconfiam, eu já vou trazer mais detalhes, é uma conversa, né, uma fusão, literalmente uma das mais perfeitas, na minha opinião, fusão do jazz com a música erudita e com a música folclórica, neste caso com a música folclórica da Espanha, principalmente o flamenco. Então, desse álbum lançado em 1960. Deixa eu trazer o label aqui para vocês. Essa daqui é uma... Ó, tá aqui, ele sai pela Columbia. Esse aqui é uma reedição de 2008, uma prensagem americana desta obra-prima. Então tá aqui, sai pelo label tradicional do Miles Davis nesse período. Então sai pela Columbia em março de 1960. Então essa daqui é uma prensagem, uma reprensagem de 2008 em estéreo, com um som inacreditável, lindo demais, né, como aqui, e esses textos aqui realmente são super, né, super bacanas, traz todos os detalhes, assim, eu nem vou me aprofundar muito, eu quero mesmo é que você escute esse álbum, assim, porque realmente é um dos álbuns da minha vida, e dentro da discografia do Miles, né, apesar de eu gostar de todas as fases do Miles Davis, né, e não são poucas, e também a discografia é enorme, mas o meu carinho maior desde sempre foi por este álbum aqui, principalmente pelo lado A desse álbum, né, que ele tem apenas, deixa eu mostrar aqui, ele tem apenas 2 faixas no álbum, no lado A, e é uma das composições e uma das melodias que eu também sou apaixonado, seja na interpretação que for, né? Eu começo falando então da primeira, na música que abre esse álbum aqui, que é Concerto de Aranjuez, do grande compositor espanhol, né? O Joaquim Rodrigo, uma peça composta originalmente em 1939, né? O Joaquim Rodrigo, ou Joaquim Rodrigo, que é mais fácil de falar, grande compositor na história da música na Espanha, né? Ele né, com composições muito importantes, principalmente para peças de violão e orquestra, que é o caso dessa daqui. Aqui ele toca, eles gravaram, né, o segundo movimento desse concerto, que é lindo demais. A primeira vez que eu tive contato com esse concerto foi há muitos anos atrás, num CD que eu tenho até hoje, que é com o Paco de Lucía, junto com a Orquestra Sinfônica da Espanha, tocando, então, interpretando essa peça maravilhosa, o Concerto de Aranjuez, do Joaquim Rodrigo. Então, essa peça composta lá em 1939 e que faz, então, lindamente essa fusão, assim, a genialidade. O que eu acho genial nesse disco é realmente a maneira que foram feitos os arranjos, né, a interpretação, porque ele traz, sim, elementos folclóricos. O Miles Davis, inclusive, durante esse período aqui, que ele, obviamente, não só ele como o Gil Evans estavam estudando muito o flamenco, né? O Miles Davis estava muito fissurado, comprou um monte de discos, LPs na época, de tudo que ele achava de flamenco, de música espanhola, seja para violão ou para orquestra e tal, maioria para violão, e o que eles fazem aqui, né, para, né, quem conhece, quem puder ouvir também a peça original que foi composta para violão, dá para perceber perfeitamente a maneira que o Miles Davis toca não só o trompete, como também o flugelhorn, né, também principalmente na primeira parte da peça, que é exatamente as melodias do violão, né, os solos de violão, ele vai emulando de alguma forma isso no sopro e fica muito lindo, junto com orquestra, né, com elementos do jazz e da música erudita, e também, obviamente, da própria música espanhola, do flamenco, entram castanholas, né, tem uma parte rítmica assim, que realmente é lindo demais. E ainda nesse primeiro lado do álbum, eles seguem com uma outra faixa,
que aqui ela está como o nome Will of the Wisp, né? E o nome original da peça é El Amor Brujo, El Amor Brujo, composta também por um grande gênio da música espanhola, né? Principalmente do lado um pouco mais erudito do que o próprio do que o próprio Joaquim Rodrigo, que é o Manuel de Falla. Sim, ou Manuel de Falla, se você preferir, esse compositor também genial. Essa peça aqui, que é a El Amor Brujo, foi composta, para vocês terem ideia, entre 1914 e 1915. O de Falla, ou de Falla é mais fácil de falar, ele também foi sempre um compositor que também, dentro da música erudita e da música clássica europeia, digamos assim, né, espanhol, ele também sempre conversou, né, foi inclusive um dos pioneiros assim em fazer a conversa da música clássica ou da música erudita, se você preferir, com a música popular, com a música tradicional e folclórica da Espanha. Então também nessa peça aqui que fecha o primeiro lado, também tu vai encontrar muito da parte rítmica do flamenco. Essa composição, inclusive, ela foi originalmente composta para um balé. Então ela tem, realmente, tu vai ouvindo, tua cabeça vai fluindo numa dança muito carinhosa, digamos assim, é uma perfeição também. Realmente me faltam palavras para descrever com tanta precisão, porque é algo que tem alguns sentimentos que a gente não consegue colocar em palavras, então aconselho vocês a escutar este álbum. Já no lado B, né, aqui então no lado A ele tem essas duas peças desses dois compositores da Espanha, né, do Joaquim Rodrigo e também do Manuel de Falla, que são então peças ali, a Sketches of Spain, ela é de 1939 e El Amor Brujo de 1914 e 1915. O lado B do álbum foram já a partir de algumas escolhas, inclusive dos próprios álbuns, que não só o Miles Davis, como também o Gil Evans, eles se juntaram para fazer várias audições de álbuns tradicionais de flamenco, a maioria de peças para violão. E nesse lado B é exatamente o que a gente vai encontrar, são aquelas peças que não tem nem o nome do compositor, né? São peças tradicionais que vão passando de gerações para gerações dentro da música flamenca, né? Tem também algumas referências não só rítmicas, como também melódicas e também da conversa do violão com castanholas, com sapateado principalmente. Então são três, né, no lado 2 são três peças, então, tradicionais da cultura e da música flamenca, que eles também fizeram arranjos maravilhosos e conversa perfeitamente com as peças do lado A. Então, realmente, é um disco que eu tenho um carinho enorme, assim, da discografia do Miles Davis, como eu falei já para vocês, digamos assim, é o que eu tenho a memória afetiva e mais carinhosa, é exatamente por este álbum aqui do Miles Davis de 1960, então Miles Davis com Sketches of Spain. Em 1970 chega o primeiro álbum solo deste gigante da música, do Curtis Mayfield, o álbum Curtis, então, de 1970, primeiro disco solo após, né, a saída dele, né, após a saída dele dos Impressions, então tá aqui, esse é o primeirão dele, né, que sai então em 1970, né, e a partir, né, não que ele já não fizesse isso eles já não fizessem isso nos Impressions, principalmente nos álbuns mais perto dos anos 70, e essa capa maravilhosa, né, mas a partir daqui ele reflete com ainda mais força toda a questão racial, social e política, né, da comunidade negra norte-americana. É um disco político, é um disco social, é um disco de luta, mas é um disco também que traz muita força, muito engajamento. Até faço assim, né, olhando assim novamente essa capa aqui, né, principalmente para esse momento, ele é um disco, como é que eu posso dizer, é um disco solar, né, que essa imagem sempre me remeteu a isso, ele de repente no alto de uma montanha, vendo ou o nascer ou o pôr do sol, né? Então também tem isso, e é um disco que também, apesar, né, e essa parte interna aqui, foto maravilhosa, como eu disse, né, um disco muito político, muito da questão racial, mas ao mesmo tempo com toda essa musicalidade dele, de novo, que nem eu falei já
no começo do vídeo, né? Às vezes tu, de repente, pode não saber a letra, não entender e tal, mas recomendo, principalmente do Curtis Mayfield, vai atrás das letras e tal, mas de alguma, só a musicalidade dele, só a música, a melodia e a harmonia de todas essas músicas, assim, elas já trazem uma vibe legal, digamos assim, apesar de, claro, tem algumas letras e alguns temas bem políticos e talvez um pouco pesados, né? Se bem que, né, nesse caso, o peso faz sentido, né, no peso da mensagem, mas sempre foi um disco que, né, eu tenho praticamente todos do Curtis Mayfield, mas esse aqui realmente é o que eu tenho o maior carinho dele, é sim o meu predileto, eu posso dizer isso com convicção, desse disco do Curtis Mayfield, e realmente foi um disco que eu quis colocar também logo para rodar, assim, porque até conto uma história rapidamente bem particular, assim, de um gatilho. Eu sempre usei, né, numa época onde eu apresentava um programa de televisão no Octo, aqui em Porto Alegre, assim, eu tinha um programa que era das 11 às 2 da manhã, ao vivo, sem intervalo e tal, e toda noite, antes de começar o programa, eu colocava meus fonezinhos de ouvido e colocava a música Move On Up para rodar, sempre me deu um gás, assim, algo que eu uso até hoje, assim, se eu quero, vamos lá, Lúcio, vamos levantar esse astral, vamos para frente, vamos pegar força, energia. Move On Up é a minha música gatilho para isso, que me traz assim realmente uma vibe muito legal, né? Me traz realmente, me dá força, né? Então, como eu disse, esse episódio é muito isso, assim, são trazendo alguns exemplos que servem para mim e que de repente vai lá, pode servir para você também. Então, tem essa historinha assim, sempre antes de eu entrar no ar, eu ficava pelo menos, e a música é muito longa, né? Acho que, sei lá, tem mais de 8, quase 10 minutos, assim. Eu ficava num cantinho dando umas corridinhas parada dentro da redação ali, pá, aquela coisa muito louco, mas com essa música nos fones de ouvido antes de entrar no estúdio para apresentar o programa ao vivo. Então, sempre foi uma música que me trouxe muito essa vibe e esse disco inteiro. Para mim, inclusive, eu sempre falo isso, já comentei com alguns outros amigos, assim, em papos musicais, assim. Gente, Curtis Mayfield, tu pode pegar qualquer disco dele, aleatoriamente, assim, todos são discos nota 10, assim, esse aqui é a minha escolha porque eu tenho essa relação, né, pessoal, assim, com ele também, e de novo, gente, que capa, né, é um disco, como eu falei antes, ele me traz um pouco isso, sim, é um disco solar, que é algo que a gente está precisando muito, inclusive, aqui no Sul, e ele tem, né, ele tem também essa cara do Curtis Mayfield, assim, aqui, né, que traz uma vibe legal, aqui ele também, uma coisa super refletindo, né, olhando o horizonte, né, então, vamos lá, vamos olhar o horizonte que brilhe para todos nós, assim como está brilhando nessa foto aqui desse, então, primeiro álbum de 1970 do Curtis. Acho que eu não mostrei o label, gente, sorry, eu tô bem maluco, né, mas aqui está o label, então ele sai pelo Curtom, né? Essa daqui é uma prensagem do final dos anos 2000, eu não tenho a data precisa dela, mas de 2005 em diante, assim, foram reeditados foram relançados vários álbuns do Curtis Mayfield com uma qualidade sonora muito boa, e ele sai aqui pelo mesmo, né, replica aqui o label original do label que era do próprio Curtis Mayfield, então o Curtom, nesta obra-prima e fundamental do genial e lindo e maravilhoso Curtis Mayfield. O trio favorito aqui de casa, eles, né? Crosby, Stills e Nash, de 1969, o primeiro álbum do trio, então, com o David Crosby, o Stephen Stills e o Graham Nash, essa capa icônica também. Disco, né, como né, lá no começo, disco entidade também, não tem muito. Aqui ela inteira, essa capa também é maravilhosa, essa foto também muito bonita. Discão, né, era algo que eu tinha certeza que que seria um dos álbuns que eu iria atrás para ouvir assim que fosse possível, e foi o que eu fiz. Tá aqui também essa foto maravilhosa. É daquele disco que não tem como não amar, né? Disco perfeito do início ao fim, gravação sensacional. Essa daqui é a primeira prensagem norte-americana, original também, que sai pela Atlantic Records. Tá aqui, label super clássico, então,
Então tá aqui, disco de estreia do trio, né? E te falo em estreia, talvez seja, acho que até eu já coloquei em algum outro vídeo, assim, acho que foi dentro de alguma tag, né, que perguntava melhor álbum de estreia, um dos melhores álbuns de estreia na história da música. Com certeza, para mim, esse é um deles. E aqui também para mostrar para vocês, nessa versão original americana, também vem encartado aqui todas as letras, uma arte muito doida ali em cima também. Bem bacana, letras, ficha técnica desse álbum, então, fundamental na história da música também. Bom, estou me repetindo, né, como eu disse para vocês, né, o próprio mote desse vídeo, assim, eu vou acabar me repetindo em alguns momentos, porque são realmente todos álbuns nota 10, discos entidade, como diz o meu amigo Romero, e discos, né, como eu disse, são gatilhos para mim também, que me fazem bem, me faz muito bem ouvir esse disco sempre, sempre, sempre. Eu acho que né, toda, né, Crosby, Stills Nash, né, não tem por que eu ficar, né, analisando aqui, porque eu espero que você aí do outro lado já tenha escutado e com certeza vai tirar as mesmas conclusões, assim espero, porque realmente isso aqui é de uma beleza única, de uma força, né, e também, né, esse lado também acústico que traz aqui, né, a junção das três vozes, sempre me trouxe uma tranquilidade, assim, uma certa paz de alguma maneira, assim, né? E claro, tem algumas músicas um pouco mais fortes e tal, mas principalmente isso, né? Só, né? Essas três vozes, assim, né, perdoem a comparação, assim, mas é como se fossem três vozes angelicais, né? Sei lá, foi o que me ocorreu agora, assim, seja a religião que for, mas enfim, são vozes lindas e maravilhosas, harmonias vocais perfeitas, gravação sensacional, principalmente essa prensagem aqui, essa primeira prensagem norte-americana, original de época também, inteiraça, zerado o play, assim, o som que tem esse disco também poderia entrar em alguma lista aqui da discoteca entre, né, acho que até de um outro episódio que eu fiz já do Altos Plays de audição de discos com uma maior qualidade de som, até já agora eu já nem lembro se eu coloquei esse ou não, mas poderia tranquilamente entrar então aqui o álbum de 1969 do Crosby, Stills Nash. E quando eu falo de música como uma forma de alento, né, com a música como um carinho, como energia, como uma forma de elevação, independente da tua crença, da tua religião, seja o que for, mas musicalmente, isso aqui é insuperável nesse sentido. A Rita Franklin com Amazing Grace, lançado em 1972, a maior obra-prima gravada na música gospel norte-americana. Tá aqui com essa capa que eu amo demais, também aqui a contracapa, né? Esse disco foi lançado no dia 1º de junho de 1972 e ele foi gravado, deixa eu só conferir aqui certinho, ele foi gravado entre os dias 13 e 14 de janeiro de 1972 na New Temple Missionary Baptist Church, localizada em Los Angeles, na Igreja Batista, então, lá em Los Angeles, também aqui, ó. Isso aqui é o que melhor caracteriza, assim, a música, talvez, assim, também, como uma forma de energia, de elevação, e como eu falei, independente da religião, não é a minha religião nesse caso, aliás, nenhuma, mas tu não precisa, né, crer no que não precisa crer no que está sendo cantado, mas a maneira como isso está chegando já nos eleva de alguma forma, né? Independente, de novo, da tua crença ou religião, a música aqui, nesse caso, a energia feita com tanta coisa, né, de uma maneira tão positiva e de um louvor tão forte que, olha, se tu é um ser humano, tenho certeza que isso vai bater em ti de alguma maneira legal, de uma maneira forte, de uma maneira positiva, né? É muito do resumo, formas como a música eleva. Aqui é um dos melhores exemplos. Deixa eu mostrar o label aqui, esse aqui então é um álbum de 72. Essa daqui é uma reprensagem especial, né? Um álbum duplo, né? Que sai então
nessa reedição de 2014, prensagem norte-americana. Tá aqui, então, desculpa, prensagem europeia, na verdade. Essa daqui não é americana, mas então é reedição do álbum duplo, então, lá da Rita Franklin, lá que ela gravou, então, dentro de uma igreja batista em Los Angeles. Tem o filme, tem o documentário que é sensacional também e vale a pena, gente. Realmente, esse aqui é lindo demais, é a música em forma de elevação, de autoestima, né, de paixão, de fé, seja ela qual for a tua. Mas como eu disse, né, eu acho que, inclusive, eu sempre penso isso, né, a única coisa que liga e conecta, que tem em todas as religiões e todos os ritos na história da humanidade, a única coisa que qualquer religião ou rito tem em comum é a música. Então, independente da tua crença, saiba que seja o disco ou o gênero ou a religião ou o rito que tu está ouvindo alguma música, né, feita, né, especificamente, né, com essas intenções religiosas ou de elevação ou de um próprio ritual religioso, né, um rito, né, melhor dizendo, a única coisa que conecta tudo isso, seja o lugar do mundo, a época em que foi feito, é a música. A música é a única coisa que conecta cada religião ou cada crença, por mais diferente que ela possa ser, e aqui é um dos exemplos. Então, a música gospel, eu sou apaixonado pela música gospel, não sigo a religião, como eu disse, é como a forma da música, como ela chega e como ela faz bem. Isso aqui faz muito bem, me fez um bem incrível, espero que para os meus vizinhos também, porque eu coloquei num volumão aqui, meu apartamento virou uma igreja batista numa tarde recente aqui, nessa volta que deu para escutar alguns álbuns. Então, a Rita Franklin com Amazing Grace. Fechando essa lista de discos que me fazem bem e que eu espero muito que façam bem para vocês, então todos aqui são sugestões, vocês encontram também nas plataformas digitais, mas como eu disse, são discos que eu acho super importante e foram fundamentais também para mim nesse momento, poder escutá-los novamente. Trago para finalizar ele, Ravi Shankar, com o álbum Raga Yogeshwari, a pronúncia em sânscrito não é meu forte, mas está aqui, esse álbum lançado em 1980 pelo grande guru, mestre do sitar indiano Ravi Shankar. Está aqui com uma capa que também, às vezes também só a capa de a gente olhar assim já nos dá um certo alento também. Então aqui também só de poder ver essa figurinha do meu amado Ravi Shankar aqui nessa raga, que é uma raga composta por ele, né? Ragas são, né, é um termo usado assim né, que dá título às linhas melódicas da música clássica indiana, né? E do Ravi Shankar especificamente é a música do norte da Índia, né? Que ela é dividida a Índia rapidamente entre, né, a música do norte, que é a Hindustani, e a do sul, que é a Carnatic, algumas semelhanças e algumas diferenças. A música do norte é muito mais focada, muito mais no instrumental, não que no sul não tenha também, mas a música hindustani tem muito mais cordas, né? O sitar, a música Carnatic do sul da Índia, ela já é uma música onde também entra muito mais o canto, né? As vozes, né? As flautas, né? Os vários instrumentos de sopro e tal, mas claro, todas se casam, né, em vários momentos, mas tem apenas essa característica, então, que é da escola do Ravi Shankar, é a escola Hindustani, nesse disco lindo demais, essa raga composta por ele. Então, assim, claro, a música indiana, assim, são apenas grandes mestres e gurus da música clássica indiana que tem essa capacidade, digamos assim, ou essa expertise, né, de compor algumas ragas, né? Ragas são peças musicais que têm centenas, milhares de anos na história da Índia. E aqui, então, a capa, contracapa também, com texto maravilhoso explicando não só a raga. Aqui o Ravi Shankar, então, é no sitar, acompanhado na tábua do Alaraka. Tá aqui então, né? Só ele não aparece, só tá o Ravi Shankar nessa prensagem aqui maravilhosa, né? Para quem já manja os plays, né?
essa grande faixa amarela aí, tradicional, né, do label alemão, né, o Deutsche Grammophon. E essa aqui é uma prensagem original alemã de 1980, desse label, principalmente da música erudita. Qualidade de som disso é incrível. Então tá aqui esse label original, que eu acho lindo, lindo demais, esses labels, o label da Deutsche Grammophon, né, o que eu tenho também de álbuns de música clássica ou música erudita, como você preferir. Eu dou sempre preferência para ir atrás do Deutsche Grammophon pela sua qualidade, inclusive os discos nacionais também. Esse aqui não é o caso, esse aqui é um disco original alemão, né? Então, mas igual fica a dica também, né, para se tu procura alguns discos de música erudita ou música clássica para tua discoteca e não sabe exatamente porque tem vários assim, pode começar sem erro. Inclusive os discos nacionais sempre tiveram e tem uma grande qualidade de prensagem e né, uma qualidade sonora, então, desses álbuns da Deutsche Grammophon. E eu não podia né, fazer essa primeira série né, de audições aqui em casa, né, assim que foi possível, poder botar algo para rodar aqui, né, em função de tudo isso que está acontecendo, luz, energia. Claro, isso é o de menos, né, gente? Né, não era o mais importante voltar, o Lúcio voltar a ouvir música. O mais importante nesse momento, como eu já reforcei e reforço novamente, é séria, é triste, é muito grave a situação aqui, não só em Porto Alegre, como no estado inteiro. Infelizmente, a gente sabe que isso vai longe, que tem muito para ser reconstruído, tem muita, muita, muita gente fora de casa, precisando, sim, da ajuda de todos, seja, como eu falei, seja da maneira que você conseguir. Te informa, principalmente isso, se informe antes, vai atrás de campanhas, iniciativas sérias. Eu sei que vocês vão saber pesquisar, então, assim, se tu quer ajudar de alguma forma e não sabe, vai atrás de fontes seguras, sempre. Eu não quero trazer aqui nenhuma lista, porque a lista felizmente é enorme, assim, até para eu não deixar de fora ninguém, mas eu tenho certeza que se tu quiser ajudar, tu vai saber procurar fontes seguras para te informar e ver a seriedade da campanha ou da iniciativa. E também, gente, também mensagens para os amigos de vocês, para os conhecidos. Isso também ajuda e bastante, sim. A gente está precisando, todo mundo aqui, de força. E sim, toda essa solidariedade que está chegando do Brasil inteiro, do mundo inteiro nesse momento, chega aqui com muita força, com muito carinho e com muito alento. Então, não parem, continuem, porque, como eu disse, isso aqui ainda vai longe e a gente tem muito do que fazer ainda, de não só reerguer a parte física, estrutural, mas também e principalmente, em vários casos, a própria estrutura mental e física das pessoas que estão também desalojadas, desabrigadas, que perderam tudo. É muita gente, é muito triste, mas a gente está, a população principalmente, com muita força. A gente está unido aqui e contamos com essa ajuda do Brasil e do mundo inteiro, e está chegando sim, e faz a gente se sentir também mais forte, sabendo que também, seja de onde for, as pessoas também estão procurando ajudar, também estão preocupadas. Isso é super, super importante. Então é isso, pessoal, esse reforço necessário também aqui no final, assim como lá no começo, né? A situação aqui não passou, vai longe ainda, então ajudem da maneira que puderem. Eu quis gravar também esse episódio do meu jeito, né, da minha maneira também, né, apesar de eu estou ajudando de várias maneiras que eu posso aqui. Eu estou inserido, eu estou em Porto Alegre, estou próximo, muito próximo do que está acontecendo. O meu trabalho como jornalista tem sido a prioridade nessas últimas semanas, obviamente por isso, não só por isso, porque eu também não teria clima nenhum para gravar qualquer coisa, mas o meu foco nesse momento não era e não é o Altos Plays, é ajudar da maneira que eu posso. Mas também confesso para vocês que o fato de gravar esse vídeo também me faz bem, poder, né, de alguma forma, e do meu jeito, né, que principalmente do jeito aqui que é o do canal, né, que é trazer a boa música, compartilhar música boa com todos vocês. E como eu disse, espero que, assim como todas essas audições que eu fiz agora, desses 6 álbuns, né, nesses últimos dias, ouvindo eles na sequência, e é exatamente na sequência que eu trouxe aqui,
me fez muito bem. Eu estava precisando também disso, né? Porque também o trabalho de jornalista, a gente fica o dia inteiro em cima disso, em cima de tudo isso que está acontecendo, e eu também precisava, né? Assim que voltou, já não sei quanto tempo eu fiquei também sem energia aqui, né, elétrica, então também para mim quando voltou isso também, né, me trouxe um alento, e é o que eu quero com esse vídeo, que seja para você que está olhando de fora, ou você que está também inserido aqui dentro do estado e em algum momento puder escutar alguma música, fica essa lista aqui para vocês, como uma sugestão de músicas que fazem bem, que trazem alguma energia, que trazem algum alento, ou que nos dá um gás necessário, tão necessário nesse momento. Deixem aí nos comentários também, vou adorar saber, porque isso também é ótimo, né? O que eu estou trazendo os exemplos do Lúcio, discos que fazem bem para mim. Quero saber os discos e os álbuns que fazem bem para vocês também, porque de repente alguém vai ver o episódio, vai ler também os comentários e, pô, vai surgir disco com outras sugestões. Então realmente ia ser super bacana aí a gente colocar o máximo possível de sugestões nessa hora para as pessoas poderem escutarem música, porque música também, a arte também, a cultura é importante nesse momento também, além de toda a solidariedade que felizmente está vindo aqui. A gente se encontra a qualquer momento em mais um episódio aqui no Altos Plays. Até mais.